Bom dia, sexto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e produção textual. Hoje nós vamos conhecer os textos expositivos. Nesse capítulo, no próximo capítulo de língua portuguesa e gênero, leitura e análise, nós vamos trabalhar aí textos expositivos. Teremos lá os textos expositivos em livro didático, o infográfico e a notícia. Vamos ver aí, vamos conhecer o que são os textos expositivos, quais são as funções desses textos. Vamos lá? Primeiramente, nós vamos ver aí sobre o texto expositivo em livro didático e o infográfico. A notícia nós teremos uma aula mais específica mais pra frente, tá bom? Lá no início do capítulo 4 de vocês, todo início de capítulo, a gente tem aí uma caracterização do gênero, né? A introdução, né, desses gêneros que serão trabalhados, há informações importantes sobre as características, a estrutura, mas a gente precisa trazer mais informações, que é muito breve. Tá bom? Então vamos ver aí essa introdução que já está no livro de vocês e depois vamos ver mais outras informações, tá bom? Que são importantes para vocês conhecerem aí o gênero textual a ser trabalhado. Nesse box aqui, caracterizando o gênero, temos algumas informações. Vamos fazer a leitura. Vivemos, sem dúvida, na era da informação. Ter acesso e divulgar informações significa estar inserido na cultura atual, de maneira significativa e com alguma vantagem social. A invenção de tecnologias que permitem o registro dessas informações, como a invenção da linguagem escrita, passando pela imprensa e chegando à internet, possibilitou ampliar ainda mais o conhecimento da humanidade, já que os novos conhecimentos partem dos já existentes para negá-los, corrigi-los ou ampliá-los. Para a documentação e a transmissão do conhecimento, cujo espaço de compartilhamento preferido é a internet, fazemos uso de textos expositivos, aqueles que há o objetivo de se explicar uma temática e de se veicular informações. Neste capítulo, trabalharemos com 3 gêneros textuais tipicamente expositivos: o texto expositivo em livro didático, o infográfico e a notícia. Então, vamos trabalhar aí textos expositivos que têm a função, o objetivo de trazer informações, certo? De forma clara, para que todos tenhamos acesso e possamos compreender ali o assunto a ser tratado, ok? Então, vamos ver aí o que são esses textos expositivos, ok? Temos aqui mais informações, né? O texto informativo corresponde àquelas manifestações textuais cujo escritor expõe brevemente um tema, fatos ou circunstâncias a um leitor. Em outras palavras, representam as produções textuais objetivas, com linguagem clara e denotativa, que tem como objetivo principal transmitir informações sobre algo, tá bom? Então, o texto informativo, ele vai trazer ali, numa linguagem clara, objetiva, literal, ou seja, realmente o que está posto ali é o que nós devemos entender e interpretar, de forma clara, utilizando recursos que vão facilitar a nossa compreensão, como, por exemplo, o infográfico, vai trazer recursos visuais, imagens, fotos, e nós vamos conhecer o infográfico mais à frente, ok? Agora vamos partir aqui para mais alguns conceitos e entendendo o que é esse texto, esses textos expositivos, ok? Bem, vamos entender o significado dessa palavrinha, né? Dessas palavrinhas, expor, expositivo e exposição. Bem, o que é expor? Fazer ficar em evidência, apresentar-se, descobrir, revelar, fazer com que todos vejam. Deixa eu só consertar isso daqui que não dá, né, gente? Descobrir. Pronto.
descobrir, revelar, fazer com que todos vejam. Então, expor é mostrar, tá bom? Apresentar. Expositivo. O que é algo expositivo? Expositivo é algo relativo à exposição, a demonstração escrita ou oral de alguma coisa, capaz de descrever ou explicitar alguma coisa. Então, quando nós temos as aulas, por exemplo, são expositivas, porque o professor vai expor informações, vai expor conceitos, teorias, exemplos, ok? Então, o texto expositivo, ele está relativo à exposição, à demonstração escrita ou oral de alguma coisa, capaz de descrever ou explicar. Exposição, ação de expor, de apresentar por escrito ou oralmente. Demonstração, explanação, exposição de uma teoria, de um produto. Então, nós podemos entender aí que expositivo vem de apresentar, mostrar, explicar, demonstrar, tá bom? Então, o texto expositivo tem essa informação, tem essa função de trazer informações de forma clara, objetiva, de forma que se explique e quem veja, né, o leitor, ele possa entender, possa adquirir aquela informação de forma clara, ok? Vamos lá. Texto expositivo em livro didático e infográfico, que são os dois primeiros gêneros textuais que nós vamos conhecer e trabalhar. Os textos informativos, tem o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito dele. Então, ele vai abordar, vai trabalhar um tema e vai transmitir conhecimento, informações a respeito dele, desse tema, incluindo dados e conceitos. Isso é o que acontece em reportagens de revistas e jornais, verbetes de dicionários e enciclopédias, artigos de divulgação científica e livros didáticos. Os livros que vocês têm, que é o material de estudo de vocês, eles são expositivos, eles têm textos expositivos, ou seja, textos que vão trazer informações que vocês precisam saber sobre a língua portuguesa, sobre história, geografia, ciências e etc, certo? Então, nós vamos trabalhar agora justamente um dos gêneros textuais é o texto expositivo em livro didático, porque ele tem essa função de trazer informações, gerar conhecimento, tá bom? Os leitores, quando têm em mãos um texto informativo, têm a expectativa de aprender alguma coisa com a leitura, certo? Então, o texto expositivo, ele não vem para divertir o leitor, ele não vem para de forma banal, ele vem então para trazer conhecimento. Então, quem pega um livro didático, por exemplo, e vai ler as páginas, por exemplo, se eu falo para vocês, vocês vão ler o capítulo 3 de gramática e vão sublinhar as partes importantes. O livro didático, ele vai trazer textos que vai gerar conhecimento. É para vocês estudarem o capítulo, para quê? Para conhecerem, para aprender aquilo que está lá, ok? Bem, o texto expositivo é um tipo de texto que visa a apresentação de um conceito ou de uma ideia. No texto expositivo, o objetivo central do locutor, o emissor, é explanar sobre determinado assunto. Ele vai falar, vai trazer informações sobre determinado assunto. A partir de recursos como a conceituação, trazer conceitos, o que é isso, o que é aquilo, a definição, vai definir o que está sendo trabalhado, a descrição, a comparação, a informação e a enumeração. Então, são elementos, recursos que estão presentes aí no gênero textual, nos gêneros textuais, que são tratados como textos expositivos, ok? Então, o texto expositivo, ele vai trazer aí informações de forma detalhada sobre o tema a ser trabalhado.
Texto expositivo informativo. O objetivo central do emissor é simplesmente transmitir as informações sobre determinado tema de forma clara, objetiva, sem grandes apreciações e por isso com o máximo de neutralidade, certo? Então ele vai trazer a informação aí sem trazer opiniões, sem trazer pontos de vista e sim de forma neutra, trazer a informação limpa, real, literal. Podemos pensar numa apresentação sobre os índices de violência no país, de modo que um conjunto de informações, gráficos e dados sobre o tema apresentam tão somente informações sobre o problema, sem defesa de opinião, certo? Então, se é neutro, não há defesa de opinião, certo? Não há ali argumentos que vão apresentar o ponto de vista, e sim informações, dados. Por exemplo, quando se faz um levantamento da quantidade de assaltos que há em um setor, então é o levantamento de dados, a informação aí clara, objetiva sobre os dados, sobre o que realmente acontece, e não opiniões, se o autor acha que aquilo é culpa do governo, se é culpa da polícia e etc, ok? Infográfico. No infográfico, há a apresentação de informações com preponderância de elementos gráficos visuais. Então, os infográficos vão chamar nossa atenção, porque há muita fotografia, há desenho, imagens, ok? Gráficos, mapas. Então, são informações trazidas aí de forma que vai chamar muito a nossa atenção. O livro didático, ele possui muitos infográficos. Bem, esses infográficos são integrados em textos sintéticos e dados numéricos, utilizada muito em jornalismo como complemento ou síntese ilustrativa de uma notícia, infografia. Aqui é o que é o infográfico. E o infográfico ele vai trazer imagens e também informações, integrados em textos sintéticos e dados numéricos. Esses dados, esses textos bem curtinhos, bem objetivos, vão estar presentes nos infográficos, ok? É uma ferramenta que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos. Normalmente, o infográfico acompanha um texto, funcionando como um resumo didático e simples do conteúdo escrito. Então, muitas vezes temos o texto, expositivo, e depois um infográfico que vai mostrar de forma mais clara e mais resumida, mais sintetizada, o que foi apresentado no texto, tá bom? Bem, terminamos aqui a apresentação dos gêneros textuais, infográfico e texto expositivo em livro didático. E vocês vão perceber que muitas vezes vamos trabalhar eles juntos, Vamos trabalhar aí os dois, porque um vem complementar o outro, ok? A notícia é um gênero textual que nós também vamos trabalhar. Ela é um texto expositivo, mas que vamos trabalhá-la depois, tá bom? Porque ela tem uma estrutura mais própria, mais específica, e depois nós vamos trabalhá-la, ok? De início, gênero textual em texto expositivo em livro didático e infográfico, ok? Eu vou passar as atividades para vocês que deverão ser feitas, tanto no livro de gênero, leitura e análise, quanto de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima aula e bons estudos para vocês!